Olá, boa tarde. A nossa videoaula de hoje nós iremos dar continuidade ao nosso livro volume 1 e vamos estar falando sobre características naturais do Brasil, clima e vegetação, especialmente fatores climáticos. O nosso Brasil, ele se encontra quase que totalmente na zona tropical, por isso os climas quentes são predominantes em todo o nosso território. Isso devido a quem? A alguns fatores naturais, como relevo, latitude, proximidades do mar e também as massas de ar. E o que seriam essas massas de ar? Na atmosfera são apresentadas extensas áreas com as mesmas características de temperatura, pressão e umidade. Vamos entender aqui com o mapa. No nosso mapa nós temos verão e inverno. E aqui nós temos as nossas massas de ar. Aqui nós temos massa equatorial continental, massa equatorial atlântica, massa tropical continental e massa tropical atlântica. E aqui a massa polar atlântica. Observem aqui nos dois mapas aqui do verão e do inverno que essas setas vermelhas elas são representadas por massa de ar quente. A azul representa massa de ar fria. E nesse círculozinho nós temos uma massa úmida e aqui uma massa seca, certo? Essa é a legenda do nosso mapa, que temos aqui as massas de ar. Agora vamos ver sobre as características dessas massas de ar. Massa equatorial continental, ela se origina onde? Na Amazônia, devido a um processo chamado de evapotranspiração da floresta, certo? Temos a massa equatorial atlântica, que ela se origina no Oceano Atlântico, na região equatorial. Massa tropical continental origina-se na árida depressão do Chaco, certo? Entre Paraguai, Bolívia e Argentina. Essa massa de ar, ela é seca e úmida e quente, tá? Desculpa. Massa tropical atlântica é uma massa quente e úmida, originária de onde? Do Atlântico. E temos a massa polar atlântica, que ela forma-se sobre o Oceano Atlântico Sul, próximo de quem? Da Patagônia, na Argentina, certo? E o que seria a latitude? Latitude é a distância de um lugar qualquer da superfície terrestre para a linha do Equador. Isso também influencia nos climas. Climas mais quentes, climas amenos e climas mais frios. Temos aqui altitude e relevo. O que isso quer dizer? Que quanto maior for a altitude, mais baixa será a temperatura do ar. Proximidade do ar. As cidades litorâneas, elas apresentam menor variação de temperatura. Nas cidades distantes, o que acontece? É comum haver maior amplitude térmica diária e menos umidade. Climas do Brasil. Aqui nós temos, vamos observar no nosso mapa, quais são os climas que nós temos. Qual é o clima que predomina na nossa unidade de federação? Vejam aqui, tá? Nós temos aqui um clima o quê? Tropical. Mas temos também um pedacinho aqui do clima o quê? Equatorial úmido, certo? E aqui nós temos as outras regiões, que são, temos aqui o clima equatorial úmido, semiúmido, temos aqui o tropical de altitude e temos aqui também o subtropical, certo? Aqui nós temos a legenda com todos os climas,
certo? E aí nós temos aqui as características dele. Clima equatorial úmido, né? São chuvas abundantes quase todo ano. Superior a 25 graus. Temperatura a 25 graus Celsius. Isso na região norte. Temos o equatorial semiúmido, que é onde? No extremo norte do Brasil. Tropical, verão chuvoso, inverno seco, em regiões centrais, leste do Brasil. O tropical semiúmido no nordeste do Brasil, caracterizado pela escassez de chuvas. E o subtropical, as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Isso acontece no sul.